Pois bem, então desejo a todos vocês, né, que já estão aí conosco, né, nesse espaço de meditação, de reflexão, um bom dia e que o Senhor nos oriente e nos conduza nessa partilha que nós vamos fazer agora. Bom, então continuamos a leitura do capítulo 14 do Evangelho de São João. Hoje o pequeno trecho do versículo 27 até o versículo 31a. De novo, sempre perícopes pequenas, textos curtos, mas de uma profundidade muito grande. A gente pode até pensar, é como se fosse um pequeno furo, que passando por ali se chega num oceano, como quando se cava um poço, então ali o diâmetro aparentemente coisa pouca, mas quando atinge a água, então tem um lençol freático, tem uma dimensão muito maior. Então a mesma coisa, esses pequenos trechos que a liturgia escolheu para neste tempo da Páscoa em preparação, para a conclusão, eles são trechos pequenos, mas com uma amplitude imensa. E é justamente isso que gostaria de chamar, porque Jesus hoje introduz um tema muito coerente com isso que tem dito no capítulo 14, porque iniciou chamando a atenção dos discípulos para que eles não ficassem com o coração perturbado. E um dos sinais mais visíveis de um coração perturbado é a falta de paz. Quando não há paz no coração, então naturalmente ele fica agitado, perturbado. E é justamente esse o tema que Jesus introduz hoje. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Então aqui Jesus faz uma distinção entre a paz que ele dá e a paz que o mundo dá. E aí nós precisaríamos lembrar, pelo menos de um modo mais rápido, qual é de fato o conceito de paz na Sagrada Escritura. Sobretudo no Antigo Testamento, a famosa expressão shalom, que nós traduzimos por paz. Só que quando nós falamos em paz, nós devemos ter um certo cuidado, porque muitas vezes a gente utiliza a paz simplesmente como um estado de ausência de conflito, ausência de guerra. Então diz, tudo está em paz. Então o que é essa paz? A paz é quase um vazio, porque não tem barulho, porque não tem conflito, porque não tem problema, então estamos em paz. Mas será que de fato essa é a concepção de paz do povo do Antigo Testamento? Evidentemente que não. E por isso que Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz, não a paz que o mundo dá. E que mundo? Nós estamos vivendo ali no primeiro século do cristianismo, e havia uma política do Império Romano, tanto que era chamada paz romana, a Pax Romana, que consistia em quê? Então o Império Romano, que estava dominando uma grande área, eles faziam o quê? Os imperadores tinham um dispositivo de controle. Então, em cada lugar dominado, então eles colocavam um destacamento, um exército, a polícia. Para quê? Para que se houvesse alguma revolta, algum sinal de que as pessoas iriam se rebelar contra o poder dominante, então eles já estando ali perto, iriam abafar. Então, conseguiram em vários locais estratégicos, cidades importantes, sobretudo Jerusalém, colocaram esses destacamentos, também com a colaboração de autoridades do lugar. Para quê? Para evitar que houvesse uma rebelião, houvesse uma revolta, e portanto ali se chamava paz romana. Então o mundo todo estava em paz, estava todo mundo tranquilo, mas não, estava todo mundo reprimido. Então isso não é a verdadeira paz. Então isso nós podemos aplicar também a determinadas tentações que nós temos, quando nós queremos abafar, nós queremos
negar os nossos conflitos, desde a esfera pessoal, como familiar, e também da sociedade, quando queremos contornar, negando os conflitos. Então, aparentemente, nós estamos garantindo uma paz, mas uma paz muito fugaz, muito passageira, né? Não se sustenta. Então, por exemplo, uma pessoa que está com um conflito, está com uma dificuldade, até do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, então tenta alcançar, né, a tranquilidade com uma pílula mágica. Então, toma um calmante, toma um sedativo, toma um remédio e diz, né, dormi tão bem, dormi, nunca mais tinha dormido, mas aquilo ali é só uma ilusão. Então é uma paz que não é verdadeira. Por quê? Porque não muda, não é, as causas, aquilo que está provocando a sua falta de paz. Sem isso é impossível, não é, alcançar a verdadeira paz. Por isso que Jesus deixa muito claro, há uma paz que ele dá e uma paz que o mundo dá, porque é uma paz que engana. Então não é a verdadeira paz. E por isso que Shalom era uma palavra utilizada também no ambiente do comércio. É muito interessante esse contexto, não é? Vamos imaginar, né, que o ambiente comercial é sobretudo aqueles que vão passando, né, os vendedores ambulantes que vão passando nos povoados, nos vilarejos, levam a sua mercadoria e lá precisa negociar, né? E nessa negociação, então ele dá um preço, a pessoa que quer comprar dá outro preço, como acontece nos nossos mercados, né? Nos mercados feira popular, livre, né? Nós temos sempre isso, né? Quanto é? Tanto, faça um desconto e assim por diante. E isso acontecia que quando havia essa tratação, né? essa negociação, que uma parte dava um preço, que a outra parte dava outro preço, e ficavam, né, nesse conflito, é um conflito, né? E quando se chegava, né, a um momento que nem era aquele preço original, nem era simplesmente o primeiro preço que o comprador dava, mas havia ali, né, essa tensão, né, que chegava a um determinado momento que agradava as duas partes, e naturalmente as duas partes tinham cedido em alguma coisa, então alguém dizia Shalom e o outro dizia Shalom, então resolvia a questão. Ou seja, era como se fosse, né, fechado, o negócio está fechado. Mas depois de um conflito, né, depois de um diálogo um tanto tenso. Então assim se alcança a paz, né, quando nós não negamos os nossos conflitos e quando procuramos administrá-los para superá-los, né? Nem negá-los, nem abafá-los, nem também sucumbir diante deles, né? Porque aí também não é o caminho. E Jesus tem muita autoridade de desejar a paz. Por quê? Porque a paz que ele nos dá é fruto de um combate, de um conflito, né, que ele travou na cruz, e toda a sua vida foi isso, né? E portanto, ao desejar a paz no dia da ressurreição, no domingo à noite, quando Jesus entra onde os discípulos estavam e diz, a paz esteja convosco, e mostra-lhes as mãos e o lado. O que significa isso? Significa, olha aqui, como foi que eu consegui a paz, né? Então são os sinais da sua batalha, são os sinais, né, de que de fato ele não abafou, nem contornou, nem negou os conflitos que apareceram, consequências da sua missão, da sua fidelidade ao Pai. E, portanto, Jesus deseja a paz verdadeira. Depois, um outro conceito importante para nós compreendermos essa palavra de Jesus é o mundo. Ele diz, mas não há dor como o mundo. Mas que mundo? No Evangelho de João, quando se utiliza essa palavra mundo, nós podemos pensar em algumas aplicações. Desde a criação, Deus fez o mundo, Deus criou o mundo. A humanidade, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por ele, e pensamos na humanidade, mas também pensamos o mundo como todo o sistema que se opõe a Jesus, ao Evangelho, à verdade, aquilo que no diálogo de Jesus com Pilatos fica muito claro. O meu reino não é deste mundo. Então, que mundo? O mundo de Pilatos, o mundo do poder opressor, daquele que
de fato não reconhece os conflitos, não é? Mas simplesmente os nega e os abafa. E aí Jesus diz, aqui a paz dele não é a paz do mundo, e aqui o mundo deve ser compreendido como tudo aquilo que se opõe à verdade, que se opõe ao Evangelho, que se opõe à pessoa de Jesus e que persegue a vida. Então, essa distinção. E daí Jesus repete, mais uma vez, aquela sua afirmação do início do capítulo: não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Então vejam que é algo que Jesus insiste, né? Insiste que os discípulos devem superar aquele momento do conflito, da sua morte, né? Do seu sofrimento, da sua paixão, porque devem confiar naquilo que Jesus diz. Jesus, ele, por alguns momentos, né, em algumas situações, ele disse isso: eu estou dizendo isso logo, antes que aconteça, para que quando aconteça vocês acreditem. Nós lembrávamos outro dia, né, o grande argumento para acreditar na ressurreição de Jesus não é porque o túmulo estava vazio, não é porque alguns o viram, mas é porque ele disse. Então é a palavra de Jesus que é o fundamento da nossa fé. E para essa palavra é preciso aderir a ela. É sempre essa questão do tema da adesão à fé, como uma adesão à palavra de Jesus, ao seu ensinamento e à sua própria pessoa. Depois Jesus fala, não é, que quem o ama, não é, já lembrávamos ontem, quem o ama guarda a sua palavra, e se de fato adere a Jesus pela fé, pelo amor, então fica contente. Aqui diz: ficarias alegres. Aqui também é um tema muito abrangente da alegria. O que é essa alegria? Haris. A alegria não é simplesmente uma exultação ou um movimento interno, né, de dentro para fora, melhor dizendo. Não é uma alegria que se origina em nós, mas é uma alegria que nos é dada. Isso também hoje, né, tantas pessoas procuram muitos meios, né, para se sentirem alegres, felizes, mas nem sempre isso é fruto daquela paz da qual nós falamos no início. Muitas vezes é uma alegria muito ilusória, de um momento, né, de uma expressão aparente, né, de alegria, de um sorriso, de gargalhadas, mas não é uma verdadeira alegria, como o dom, né, Haris, o dom que Deus concede em seu Filho por causa da sua entrega, da sua paixão, da sua morte e ressurreição. No versículo 30, Jesus fala, né, do chefe deste mundo. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem, mas ele não tem poder sobre mim. Quem é o chefe deste mundo? Não haveria uma possibilidade de traduzir também esta palavra, a palavra archon, a cabeça, né? Cabeça, aquele que tenta, né, dar um rumo, né? Ou seja, chefiar, né? Encabeçar as coisas, né? E de novo a questão do mundo, né? Que nós falamos, né? Esse mundo que se opõe a Jesus. E nessa expressão de Jesus, o chefe deste mundo é aquele que ele já anunciou, que o chefe deste mundo foi derrotado. É muito interessante que no capítulo 13, né, capítulo anterior, quando João começa a narrar o lava-pés, ele diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegou a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, então Jesus se levantou para lavar os pés dos discípulos, e aqui João faz uma apresentação de um conflito. Jesus sabia que tudo o Pai tinha entregue em suas mãos. E é muito interessante que o projeto do Pai entregue nas mãos de Jesus, e as mãos de Jesus agora estão lavando os pés dos seus discípulos. Então é o serviço. E ao mesmo tempo se diz que o Satanás, o diabo, já tinha colocado no coração de Judas o projeto de entregar Jesus, né? Então são duas entregas. Por isso que aparece aqui: o chefe deste mundo vem. Isto é, aquele que encabeça, aquele que
que vai, né, levando as pessoas para essa, entre aspas, cumplicidade, né? A cumplicidade com o mal. E Judas se torna um instrumento disso. É por isso que quando Judas sai do cenáculo para entregar Jesus, Jesus diz, pronto, o príncipe deste mundo foi julgado, né? Ou seja, ele está condenado. Então, o grande discernimento que nós temos que fazer é, em primeiro lugar, saber que ele não tem poder sobre Jesus, e se nós estamos unidos a Jesus, também não deveria ter poder sobre nós. Mas também há uma decisão nossa. Isto é, nós estamos colaborando com o projeto que o Pai entregou a Jesus, ou seja, do serviço à vida, ou estamos alimentando no nosso coração o projeto que o príncipe deste mundo, né, o Satanás, colocou no coração de Judas, né? Então, preciso fazer o discernimento. Pois bem, então, Jesus conclui justamente dizendo isso, que ele faz, né, mais uma vez ele insiste que faz a vontade do Pai, para que o mundo reconheça que ele ama o Pai. E tudo o que ele faz está de acordo com, voltando para o capítulo 13, tudo aquilo que o Pai colocou em suas mãos. E como a gente lembrou, naquele momento as mãos de Jesus, né, foram a expressão do seu serviço, né? Ele lavou os pés dos discípulos com as suas mãos, ou seja, onde o Pai tinha colocado todo o seu projeto, o projeto de vida, de amor, de verdade, de fraternidade, o seu reino, que não é deste mundo, no sentido, não é, dos reinos de Herodes, os reinos do imperador romano e assim por diante, mas um reino que deve acontecer, né, como germe aqui no mundo e alcançar plenitude na eternidade. Então desejo a todos vocês um bom e abençoado dia, e que Deus, que é cheio de bondade, de misericórdia e de amor, vos proteja, vos guarde e vos abençoe. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.